Já virou rotina às 7 da noite, uma entrevista ao vivo com candidatos à presidência sobre os rumos do país. Comigo, a repórter especial do Jornal da Record em Brasília, a Cristina Lemos, e o nosso convidado é o candidato do PDT, Ciro Gomes. Candidato, as entrevistas têm sempre 15 minutos e depois o senhor tem mais 1 minuto no final para as considerações finais, tá ok? Bem-vindo, boa noite para o senhor. Muito obrigado, parabéns à Rede Record por essa contribuição à democracia brasileira. O trabalhador brasileiro talvez só tenha pela primeira vez a oportunidade de ouvir sem ter que ficar acordado de madrugada, porque os programas que falam de política tão grave para o país não são como vocês estão fazendo. É um horário importante. Parabéns a vocês por essa contribuição. Obrigado. Olha, o mandato do senhor como deputado federal entre 2007 e 2010 pode gerar alguns questionamentos. Então vamos tratar de um deles. Segundo dados da própria Câmara, o senhor faltou a 44% das sessões, mais de 600 naquela legislatura, e não apresentou um projeto de lei ao longo dos 4 anos. Eu pergunto a sua explicação em relação a isso, e o senhor acha que fez jus ao dinheiro do cidadão na manutenção, sustentando o mandato? Eu aceitei que se descontasse todos os dias que eu não fui trabalhar. Isso é o mínimo. Mas eu não fui trabalhar porque eu estava trabalhando, evidentemente. A minha vocação não é o parlamento. Eu já fui ministro 2 vezes, já fui governador de estado, já fui prefeito de capital, sempre muito bem avaliado. E eu tomei o azar de pegar a Câmara controlada pelo Michel Temer e pelo Eduardo Cunha. Me antagonizei com os dois, denunciei ambos como corruptos, fui processado e fiquei sem nenhuma oportunidade de trabalhar. E, infelizmente, chegava lá, ficava até 10 horas da noite, 11 horas e ia embora. E essas 600 sessões não são dias. Eu ia lá todo dia. O problema é que eles apuram, nessa data, a presença ou ausência pela última votação madrugada dentro. Mas, de qualquer forma, não é o meu melhor momento. Candidato, nessa madrugada nós assistimos as 2 primeiras mortes de soldados em confronto no Rio de Janeiro com bandidos, o que provocou até uma reação. Brasil, uma outra fórmula de atacar o problema da segurança no nosso país. Hoje, os políticos sabem que o medo está no coração do povo brasileiro e não é sem razão. 63.880 homicídios aconteceram nos últimos 12 meses medidos. Quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres das periferias do Brasil. E diante desse medo, a irresponsabilidade política, a demagogia, pensa que vai iludir a população com aparato. E aí joga o exército com um bocado de jovens recrutas que não são treinados para isso, para confrontar a comunidade, no meio da qual está ali um meliante, está ali um narcotraficante, está ali um membro de facção. Esse resultado fatal ia dar nisso. Todos os números pioraram e agora 2 jovens, membros das Forças Armadas, tombaram, suas famílias estão aí chorando, porque os políticos irresponsavelmente fizeram isso. A fórmula moderna de combater narcotráfico, facção organizada, do crime organizado, e eu vou trazer essa responsabilidade para o governo federal, é inteligência e tecnologia. Mapear a cabeça do crime organizado e cortá-la uma vez, cortá-la 2, cortá-la 3. Ou seja, fazer todo o procedimento da investigação à prisão ser responsabilidade do governo federal. Só para você ter uma ideia, Cristina, o Brasil tem hoje metade das vagas dos presídios federais vazias. Essas vagas estão ociosas, enquanto o comando dessas facções criminosas comanda o crime de dentro das cadeias nos estados, inclusive e especialmente em São Paulo. Vale lembrar que dessa vez foram soldados, mas policiais morrem todos os dias no conflito. Nesse ano, o Brasil já perdeu quase 355 policiais. Foram 355 pelo relatório da mesma fonte dos homicídios. Nós somos o país que mais mata policiais e o país que mais a polícia mata também. Ou seja, essa ideia de arma, de confrontação, de tiro, bala perdida na rua, isso é simplesmente a conversa dos demagogos que não têm nenhuma condição de governar um país complexo e sofisticado como o Brasil. Por isso, inteligência policial. Colocar a estrutura da Polícia Federal, a inteligência das Forças Armadas para trabalhar em coesão. E só para o brasileiro ter notícia, 11 mil são os policiais federais hoje, para um país de 207 milhões de pessoas. E a tragédia é que metade deles estão atrás de birô, de máquina, carimbando papel de computador. Quando a gente contratando um servidor de nível médio para ostensividade e fazendo concurso para o setor administrativo, burocrático, a gente duplica a condição de investigação. Vamos falar um pouquinho sobre a economia do país. O senhor já colocou nessa disputa eleitoral a promessa de ajudar o brasileiro a tirar ou a limpar o nome daqueles que estão inscritos no SPC. São mais de 60 milhões de pessoas nessas condições. O senhor foi bastante criticado, acusado de populismo em função disso. Eu queria entender o que há por trás dessa proposta de maneira simples. Nos últimos 2 anos, dos 2 governos, nós dispensamos 374 bilhões de reais dos ricos.
e ninguém causou polêmica nenhuma. E eu estou estudando como reativar a economia brasileira. Um dos motores mais importantes é o consumo das famílias. Quando eu fui estudar, eu vi que tinha esse número, e ninguém falava nele. 63 milhões de pessoas humilhadas pelo Brasil lá fora com nome sujo no SPC. Fui estudar o volume, visitei, conversei com economistas e o desconto médio nos leilões do Serasa chega a 95% em certos cartões de crédito e a 80% em média. Isso o consumidor entregue numa negociação sem proteção nenhuma. E eu então resolvi propor que o governo vai financiar, não é dispensar dívida, não é pagar a dívida de todo mundo, como aqui e ali alguém quis deformar a minha proposta. O governo vai usar os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas os privados também, com um pequeno afrouxamento de compulsório, que é uma fonte de dinheiro que eles não têm para aplicar e que o governo pode disponibilizar, para emprestar para as pessoas. Se eu conseguir, como eu sei que vou conseguir, porque o leilão do Serasa já está fazendo 80% de desconto, e dividir o que ficar em 36 meses, eu vou permitir que o brasileiro se livre dessa humilhação pagando R$40 por mês de prestação. Porque o débito médio com o desconto fica em R$1.412. Isso é perfeitamente praticável e só quem tem horror a povo, quem não se dói com a dor do nosso povo, que não sabe o que é um cidadão estar humilhado, não é? Sem poder comprar um remédio, sem poder comprar um sapato para o filho ir para a escola, é que pode botar defeito numa proposta dessa que o mundo inteiro sabe fazer e já fez. Candidato, o senhor não dispõe da confiança do mercado. E isso tem alguma explicação por aí. Algumas declarações importantes que o senhor fez andaram agravando esse cenário. Por exemplo, aquela carta que o senhor escreveu para a Boeing, avisando que se fosse eleito cancelaria a compra da Embraer, etc. Eu lhe pergunto, mercado e setor produtivo são fundamentais na criação do emprego, na geração de confiança para a atração de investimentos, etc. Como é que o senhor vai fazer para convencer esse pessoal que o senhor é a pessoa certa? A Bíblia dá um ensino, entre muitos ensinos. Mercado e setor produtivo são fundamentais na criação do emprego, na geração de confiança para a atração de investimentos, etc. Como é que o senhor vai fazer para convencer esse pessoal que o senhor é a pessoa certa? A Bíblia dá um ensino, entre muitos ensinos sábios, de que não se pode servir a dois senhores. Porque se você se der a tarefa de servir a dois senhores, você não servirá bem a um nem a outro. E o meu patrão é o povo brasileiro. Isso não quer dizer que eu não compreenda a importância grave das empresas. E os empresários têm que ver que o Brasil precisa mudar. Quer ver? Ao invés de eu falar dos 13 milhões e 700 mil desempregados, dos 32 milhões que estão correndo, vivendo de bico, correndo do rapa pelas cidades, isso me dói todo dia, dos 63 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo no SPC, eu vou falar agora do número do empresariado. O Brasil fechou, meu irmão, minha irmã, de provável não recuperação. Não recuperação. Ou seja, o Brasil precisa mudar para atender as maiorias populares, os trabalhadores, as trabalhadoras, os pobres, que são a imensa maioria. Mas o Brasil também precisa de agiotagem oficial. Infelizmente, esses são os meus adversários. E daí o senhor vai ver repercussões? População. E aí você tem um pedacinho do mercado que se atribui de forma arrogante o direito de tutelar a nação. E esses são os especuladores, é a agiotagem oficial. Infelizmente, esses são os meus adversários. E daí o senhor vai ver repercussões no dólar também, a cada declaração como essa? Nós tivemos hoje uma alta expressiva do dólar. Muitos analistas entendem que em função também das notícias da corrida eleitoral. Há todo um cenário internacional, a gente sabe disso. Mas com 15 anos de antecedência no seu vencimento, só eu tenho essa... usar a favor nesse setor. Eduardo, como eu já disse, mas é o período crítico do ano eleitoral e no último quadrimestre, onde a gastança simplesmente é a realidade. Mas vamos lá, o dólar fechou a 4 hoje, hein? Sim, mas isso daí, se você tomar, se qualquer pessoa estiver no Google, na internet, no YouTube, vai ver lá eu dizendo que ali por agosto, quando começar o processo eleitoral, o câmbio vai subir. Vai subir por quê? Porque o Brasil tem hoje 1 trilhão mesmo, com T de tapioca, 184 bilhões de reais vencendo em 6 dias. Esse é o crime do sistema financeiro. E na medida em que eles não conseguem tutelar a nação, para continuar, hoje saiu também o dado dos bancos. A economia toda indo para o vinagre, o comércio fechando, a indústria fechando, o povo desempregado, e os bancos tiveram 41 bilhões e 600 milhões de reais de lucro no semestre. De onde é que está saindo esse dinheiro? É do seu bolso, meu irmão. É da sua condição de não poder pagar a prestação da Casa Bahia. E isso vai mudar se eu tiver a chance de ser presidente dessa grande nação. Candidato, deixa eu colocar aqui as instituições, judiciário, Ministério Público ou não? Claro que não, eu sou professor de direito.
né? Eu não faço da política meio de vida. O que eu sei, entretanto, é que hoje o Brasil vive um estado de certa baderna institucional. Por quê? Porque o poder político desmoralizou-se. O poder da presidência da República está ocupado por um trânsfuga, né? Uma pessoa que foi acusado de corrupção passiva pela primeira e pela segunda vez na história brasileira, que é o Michel Temer. Né? E o Congresso Nacional, por sua maioria, também está enrolado em tudo que não presta, não é, de corrupção, de ladroeira e de privilégio, enquanto todo dia avança sobre os direitos da população mais sofrida, tiver até coragem de avançar ou de querer avançar sobre os aposentados. Porque não faltava mais nada, essa batalha pelo menos nós vencemos, mas fiquem sabendo, se essa gente ganha a eleição, vai ser a primeira providência que vão tomar, porque eles estão aí para servir aos interesses estrangeiros. E aí, repare bem, a partir desse colapso do poder político, todo garoto do Ministério Público, eu não duvido de boa fé, está tutelando os prefeitos por aí afora. Outro dia eu cheguei em Curitiba, estava lá o Gustavo Frutti, que era prefeito, zangadíssimo porque o promotor tinha mandado ele botar banheiro nos pontos de ônibus. Mas o cara não tem a menor ideia do que é isso. Mas vamos lá. O senhor controlará o Ministério Público? Hein? O senhor controlará o Ministério Público? Não, controle não. Eu ajudei a desenhar, como constituinte estadual, e participei do debate nacional, esse poder técnico, não é um poder democrático, é um poder que se acessa por concurso público, cuja tarefa deve ser seguir a lei, proteger os direitos difusos, proteger, o patrimônio histórico, proteger a lei, a legalidade, a decência, a moralidade. Não é o que o Ministério Público está fazendo hoje. Não é mesmo. Vamos pegar aqui. O cidadão, você não sei onde estava 3 domingos atrás. Eu estava em casa com meu filhinho pequeno, Gael. E aí começou, 8 horas da manhã, um juiz mandou soltar o Lula. 9 horas o outro mandou prender. 10h30 o outro mandou soltar. 11h30, 12 horas o outro mandou prender. Aí o delegado da Polícia Federal, a mesma lei. A mesma lei. Candidato, mas pro Só um minutinho. Isso ficou igual o cachorro do Tom Cavalcante, que se chamava Pra Dentro. Então, o cachorro do Tom Cavalcante chamava Pra Dentro, morreu de esquizofrenia. Porque ele dizia pra fora, pra dentro, pra fora. E o cachorro morreu. Porque... Mas como é que o telespectador deve entender que uma vitória sua pode significar uma expectativa de liberdade ao ex-presidente Lula? Isso parece não ter ficado claro. Não é a minha vitória. Isso aí foi uma fraude, na minha opinião. É só quando a gente restaurar o Estado de Direito democrático que a lei vai ser império, voltar a ter o império e não a preferência de um juiz. Porque, vamos lá, ninguém precisa ser advogado. Se a lei é a mesma, como é que um juiz pode soltar o outro mandar prender 4 vezes no mesmo domingo? O senhor diria que isso é um sintoma de baderna, francamente. O Supremo está comprometido? O Judiciário, a cúpula do Judiciário está comprometida? Olha, eu nunca vi em país nenhum do mundo julgamento ser transmitido ao vivo por televisão. Mas isso e não que há uma politização, do Judiciário brasileiro, isso até as pedras do caminho estão vendo. Quem defende transparência na vida pública como o senhor não concorda com a ideia de que os ministros possam tomar suas decisões às claras, diante das câmeras? Não, eles devem tomar decisões às claras, mas diante das câmeras não. Por quê? Porque o lobismo, o grupo de pressão, essas coisas todas, não é justiça. Justiça é a interpretação severa, portanto, só os juízes têm garantias. Quais são as garantias? Irredutibilidade de vencimentos, inamovibilidade, vitaliciedade, ou seja, eles são intocáveis para quê? Para decidir, inclusive, no contramão, no contrassenso, em afinidade com a lei. Porque, repare, vamos pegar o julgamento do Lula. A lei é assim, para mim, para o Lula, para qualquer do povo. E aí um juiz diz que ele é culpado e tem que ir para a cadeia em segunda instância. O outro juiz diz que ele é culpado, mas que não tem que ir para a cadeia em segunda instância. Vota 5-4, a mesma lei. Quem é que pode ter segurança jurídica num país como esse? A mesma lei. 5-4. Vamos voltar para o seu plano de governo? Vamos, é bom. CPMF, a possibilidade de retorno com algum... A CPMF é ruim. A CPMF é ruim. Eu estou estudando, não está decidido ainda, um tributo sobre... E aqui a diferença é que contribuição não é partilhada com estados e municípios. Mas um tributo sobre grandes transações financeiras pode ser necessário transitoriamente para superar o gravíssimo colapso das contas públicas brasileiras. Em 1 minuto, o senhor consegue responder algo rapidinho? Tentarei. O senhor falou bastante mal do Congresso Nacional. Da maioria. O índice de renovação esse ano será baixíssimo. 80% dos parlamentares se recandidataram. Como é que o senhor vai governar com esse Congresso? Primeiro, propor as minhas propostas antes, como eu estou fazendo, e levando bordoada para defendê-las. Se eu escapar, escapo eu e a ideia, e o projeto. Segundo, a reforma tem que ser proposta na primeira hora. Todos os presidentes da República no Brasil se elegeram com minoria, mas nos 6 primeiros meses tiveram poderes quase de imperador.
Portanto, eu quero propor na primeira hora. Terceiro, negociar às claras um novo pacto federativo. Na prática, os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados, o reflexo disso é a saúde que está se deteriorando, a educação que está se deteriorando, a infraestrutura que está se deteriorando, segurança que está se deteriorando, porque os estados estão com a língua de fora. Eu vou negociar com eles um redesenho das contas do governo, as tais reformas, e em troca de um redesenho do pacto federativo. Seu tempo, e candidato. Quarto, termino agora. Nós vamos chamar o povo a votar, quando houver impasse, diretamente através de plebiscitos e referendos. 1 minuto para suas considerações. Mais uma vez, felicito e agradeço a Record, agradeço a você que está nos ouvindo. O seu voto vale muito. Ela está dizendo que não vai haver renovação, mas você é que sabe. Escolha um candidato que mereça o seu voto, a sua confiança. Não vote por conversa fiada. Compare quem está ali propondo mexer com o seu destino. Não decida agora. Veja se tem ficha limpa, se tem boas propostas, se andou fazendo aquilo que está falando que vai fazer hoje. E Deus vai abençoar essa grande nação e nós vamos voltar a ser uma nação feliz. Deixa eu ver que o senhor tem mais 30 segundos. Tá bom, chega. Candidato, muito obrigado, então, Obrigado, pela participação aqui nessa sabatina. Obrigado. Olha, Obrigada. eu quero agradecer a todos e também